Bom, fazer um pequeno resumo do livro de Gênesis aqui. Gênesis é um livro fundamental para entender as crenças e histórias do povo judeu e cristão. Isso porque ele aborda temas como criação, queda, aliança e promessa. Moisés, ele escreveu esse livro, aliás, ele completou a escrita de Gênesis no deserto de me perdi um pouquinho aqui. No deserto de Sinai. As atribuições, em que ano foi mesmo? 1203. Ele foi profeta, líder, juiz, historiador e mediador entre a nação de Israel e Jeová Deus. Também ele foi escritor de Pentateuco, né, o que todos da tradição judaica acreditam. E Jó, escreveu também o livro de Jó. A palavra Gênesis significa origem ou nascimento. Gênesis explica como Deus preparou a terra para pôr humanos, explica como surgiu a nação israelita e ela termina com a morte de José no ano de 1657 a.C. Esse livro ele tem cerca de 50 capítulos. Vou dar um enfoque aqui no capítulo 4, que eu sempre faço a leitura na íntegra, mas agora eu vou fazer só um resumo. O capítulo 4 de Gênesis narra a história de Caim e de Abel, os dois primeiros filhos de Adão e Eva. Então aqui está uma descrição detalhada desse capítulo, né? Do versículo 1 ao versículo 2, relata o nascimento de Caim e de Abel. Adão e Eva tiveram 2 filhos. Caim é agricultor, enquanto que Eva é pastor de ovelhas. Abel é pastor de ovelhas. Do versículo 3 ao 5, fala destaca a oferta de Caim e a oferta de Abel. Caim e Abel, eles trazem ofertas ao Senhor Jeová. Abel oferece as suas primícias do seu rebanho, não é o que ele tinha de melhor, com muita fé e gratidão, enquanto que Caim cumpre tabela, né? Ele traz algumas oferendas a Jeová, algumas ofertas, né? Jeová, ele não aceita as ofertas de Caim. Por que será que lá no futuro a gente vai observar que o povo de Jeová, humilde, eles ofereciam flor de farinha, pombas, entenderam? Como um símbolo de gratidão a Deus. E por que será que ele não aceitou no caso de Caim? O que será que está envolvido? Será que é o valor material? Claro que não, né? Então a reação de Caim, no capítulo 3 ao 5, como foi falado, não é? Caim e Abel trazem oferta ao Senhor, Abel oferece as primícias e Caim já não faz exatamente isso. E a reação de Caim, no versículo 6 ao 7, Caim fica irado e com um semblante muito abatido porque sua oferta não foi aceita por Deus. E Deus adverte Caim a dominar aquela sensação, aquela emoção ruim que está nele, mas ele não faz caso. Ou seja, ele continua botando a culpa, né, da infelicidade dele, de Deus não ter aceitado o presente dele a Abel, porque Abel quis se apareceu ou coisa do tipo assim. Como sempre o ser humano, ele sempre coloca a culpa do seu fracasso em alguém, isso é uma coisa nata, né? Mais uma vez a gente vê se repetir aqui. Do capítulo, lá no versículo 8, Caim convida Abel para sair ao campo, onde lá ele assassina seu irmão. Caim comete o primeiro assassinato registrado na história da Bíblia. E a quinta parte fala sobre o castigo de Caim, né, que vai do versículo 9 ao 15. Deus confronta Caim e pergunta pelo seu irmão. Caim responde de modo insolente, tipo, eu sou o guardião do meu irmão, por acaso. Então Deus profere uma maldição a Caim, tornando a terra árida, né, para onde ele vai. Caim é marcado com um sinal para que ninguém o mate também, né? Ele tem medo de ser assassinado, de modo que ele é expulso da presença de Jeová e vai habitar na terra de Nod, ao leste do Éden, que foi a esposa de Caim, muita gente diz, né? Mas visto que Adão foi um dos primeiros humanos, com certeza ou era uma irmã dele, de Abel, ou uma descendente de um irmão dele, né?
Caim se casa e tem filho chamado Enoque, é o fundador de uma cidade com esse mesmo nome. A linhagem de Caim é detalhada, incluindo a invenção de várias artes e ofícios, né, por seus descendentes, como a criação de gado, a invenção, o desenvolvimento de instrumentos musicais e até mesmo o desenvolvimento da metalúrgica. E a sétima parte do capítulo 4, vai do 25 ao 26. Adão e Eva têm outros filhos, chama Sete, em substituição a Abel, que foi morto por Caim. Sete se torna antepassado dos que invocam o nome de Jeová, ou seja, ele passou a ser muito parecido com Abel, não é? Era uma pessoa extremamente grata a Jeová Deus. Então, este capítulo destaca a questão como a importância da adoração sincera, né? O capítulo 4, e os perigos da inveja e do pecado. As consequências do homicídio, né? Quando uma pessoa comete homicídio, o que pode acontecer com essa pessoa? Se ele não for assassinado também, ele tem que ser desterrado. Ele também apresenta o contraste entre as linhagens de Caim e a de Sete, mostrando o início da divisão entre aqueles que seguem a Deus e aqueles que seguem seus próprios caminhos. Ou seja, não estão dispostos a acatar os conselhos e as orientações do seu Criador, originador da nossa raça humana. Isso nos ensina muita coisa para a gente rever na nossa vida pessoal, não é? Se alguma coisa deu errada na nossa vida, pode até ser que tenha influência, né, de uma amizade ou de alguém, mas nós somos os autores da nossa própria história. Então nós podemos mudar isso a qualquer ponto. E ainda mais que nós somos imperfeitos, não é? E Jesus Cristo já veio e o sacrifício dele é uma garantia de que nós podemos, se houver um arrependimento e reconhecimento, coisa que não aconteceu com Caim, a gente pode mudar nossa trajetória e obter a aprovação divina. Aqui eu fico, um abraço a todos, ok?